Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fuga de Ideias, agora na nossa terceira temporada. Meu nome é Lígia, eu estou aqui junto com a Baiá para trazer mais esse episódio para vocês. Um episódio mais que especial, né, Baiá? Acho que desde que a gente começou, é a convidada mais esperada, que foi mais pedida para vir aqui. Hoje a gente trouxe Clarice Rinaldi, ela é médica pela UF, fez residência em psiquiatria na UERJ, é mestre também em psiquiatria pela UFRJ, com um trabalho sobre formação médica. Ela é também supervisora do internato de medicina da UFRJ, um internato de saúde coletiva, saúde mental e medicina de família e comunidade, trabalhando no matriciamento e na atenção primária com saúde mental. Ela é também supervisora de equipe na enfermaria do IPUB, da equipe clínica, e é também diretora clínica do Instituto. Além disso, ela também é psicanalista praticante da Escola Brasileira de Psicanálise e do Movimento Freudiano. E vamos começar então, Baiá? Vamos começar. Boa noite, pessoal. Agradecer novamente a presença da professora Clarice. Para a gente começar, então, vamos começar do começo, né? Como é que foi a sua jornada? Como é que foi a escolha para fazer medicina? Dentro das várias especialidades possíveis, né? O que te saltou ali aos olhos para cativar e ser puxada pela psiquiatria? Como é que foi para você? Meninas, primeiro queria agradecer o convite. Estou surpresa, já vi que estava sendo esperada. Nossa, foi lá no Instagram, foi puxado. Então, não tinha visto, assim, eu vejo mais lá pelo YouTube, não tinha prestado atenção. Fico muito agradecida, assim, pelo convite de estar aqui, essa iniciativa tão legal de vocês, assim, do podcast, do Fuga de 10, então, muito obrigada pelo convite. Respondendo, né, como que fui parar na psiquiatria? Tem duas histórias, assim. Primeiro que eu brinco que eu fui psiquiatra para poder ser médica. Mas, apesar disso, eu não fui fazer medicina pensando em psiquiatria, nem passava pela minha cabeça. Eu fui fazer medicina lá, né? Prestei na época ainda vestibular, ainda não era ENEM, com 16 anos. E eu tinha uma dúvida entre medicina, na verdade, entre fazer história e fazer alguma coisa da área de biologia. Eu queria ser cientista, né? Com 16 anos eu queria fazer pesquisa biológica em ciência, estudar os sonhos, mas no viés mais da neurologia. Os caminhos foram se encontrando, né? Entre história, estudar sonhos, achando que ia ser, de repente, neurologista, mas talvez fazer biologia para estudar, mas fazer pesquisa de bancada mesmo, que eu acho que era o que eu imaginava quando era adolescente. E aí, na época do vestibular, eu era boa aluna. Não vai fazer história. Como assim? Tenta primeiro, então, medicina, e se você não gostar, você faz história depois e tudo. E tive também certa orientação dos meus pais, que os dois são formados em nutrição, e eles diziam, o médico se mete em tudo, e qualquer outra área o médico não vai fazer. Então faz logo medicina. Como era boa aluna, as pessoas acreditaram que eu ia conseguir passar no vestibular. E aí fui tentar porque vamos tentar primeiro o mais difícil. Mas sem muita certeza. Não sei se aos 16 anos tem como a gente ter muita certeza do que a gente quer na vida. Né? Tinha lá alguma dúvida lá com fazer história, sei lá, ser meio Indiana Jones, assim, alguma coisa assim. Mas gostava muito de estudar história, de fato, e acho que isso se imbrica, né, de alguma forma na minha jornada até me tornar clínica. E não pensava no início da faculdade, então iniciei medicina lá na UF, pensando ainda em neurologia, em pesquisa, e nem pensando em clínica, até porque era ainda mais tímida, e essa coisa assim de conversar muito, porque eu vou atender o paciente, ainda não tinha, né? Muitas pessoas vão fazer medicina pensando na clínica, no cuidar do outro. Não era o que eu pensava, não, era mais fazer pesquisa. Só que aí, ao longo da faculdade, a UF já tinha um currículo que era chamado currículo novo. Era um currículo no qual a gente estava na formação médica. Na época ainda a gente não chamava de atenção primária, mas era atenção primária nos postos de saúde desde o início da faculdade. Já era um currículo pensando na formação do médico generalista com base no SUS. E aí fui para posto de saúde desde o início e comecei a ver que ali eu funcionava. E até a medicina de uma forma, estar num lugar, né, onde eu podia, mesmo no início, só aferir pressão, mas oferecer alguma coisa para o outro, me permitia me aproximar mais do outro. E aí me ajudava no meu sintoma, que era a minha timidez, né? Então, aquilo foi um facilitador. Ao longo da faculdade, tive vários percursos, assim, vários percalços, melhor dizendo. Eu repeti anatomia, estava lá apaixonada e não queria saber nada de estudar e tudo mais. A paixão não deu certo e também ainda repeti. E depois, em semiologia, também tive muita dificuldade, a coisa assim de
E fazer a avaliação do paciente, né? Fazer a anamnese, o exame clínico, só por fazer, palpar pela 10ª vez o fígado da Dona Maria do leito 10 me incomodava muito. E aí eu fui me fechando, mas eu tive uma professora incrível de trabalho de campo supervisionado, que era, né, no posto de saúde de Santa Rosa, lá em Niterói, que percebeu e me colocou para fazer exame físico lá no posto de saúde. E aí, ali eu me sentia, bom, você vai estar ajudando pelo menos em iniciar o exame do paciente para depois a gente poder fazer o resto da avaliação. Clarice, eu estava no 5º período, eu não sabia nada de medicina, não ia eu fazer alguma definição clínica ali, conduta, mas aquilo me permitiu começar a aprender melhor semiologia, porque eu me senti num espaço onde, estou sendo útil, aquela professora pôde olhar para a minha dificuldade e me dar um outro espaço de construir minha clínica. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque teve percalço de medicina e cheguei no final quase assim, bom, vou terminar, vou trabalhar no postinho, ainda não era atenção primária à saúde, ainda não era clínica da família, vou tratar hipertensão e diabetes, que é isso eu acho que eu consigo fazer, e vou fazer cinema. E aí eu estava certa que eu ia fazer cinema. Que legal, né? Mas aí no meio do caminho tinha psiquiatria, tinha um internato eletivo obrigatório. A gente brincava de psiquiatria na UF. Então todo mundo tinha passado 2 meses do eletivo pela psiquiatria. O que hoje é, por exemplo, na UFRJ, né? Os 3 meses de saúde mental, que já são dentro, né, do internato obrigatório, que não é só na UFRJ, né? Isso é uma mudança das diretrizes curriculares nacionais, né, para a formação médica. É obrigatório hoje 3 meses de psiquiatria, saúde mental no internato. Na época ainda não era obrigatório, mas a UF já estava colocando ali como obrigatório dentro do eletivo. E aí, quando eu comecei o internato de psiquiatria, eu de fato me encontrei. Assim, foi uma coisa de... Era isso, o que eu gostava de fazer, fazia sentido, como dizia um grande amigo meu, Gabriel, ele um dia falou, né? Você já gostava de ouvir, Clarice, você que não sabia. E ouvir as pessoas tinha um sentido na psiquiatria, mais do que às vezes na clínica, onde você tinha que também fazer o exame físico. E aí o só ouvir tinha um sentido. Aquilo que a gente tinha que estudar, eu gostava, e aí eu vi que eu tinha mais facilidade em estudar, em sentar na biblioteca para ler o Kaplan, do que para ler outras coisas. E aí foi um encontro mesmo, aí o que iam ser 2 meses, foi meu internato inteiro, fiquei 6 meses direto na psiquiatria. Depois, no final, as pessoas estavam quase me mandando embora. Assim, todo mundo já, no último mês, disseram, não, então, já acabou, Clarice, não precisa mais vir, não. E eu era a chata lá, inclusive, me formei. E aí, lá na UF, a gente fazia estágio, né, supervisionado em Jurujuba, e depois, logo uma semana depois, já estava substituindo um colega, quer dizer, aí já colega, mas que antes era meu supervisor, porque ele ia sair de férias e já confiou de eu poder ficar como coringa dele. E eu me surpreendi, que Bárbara fez agora, assim, foi também, como assim, você está me convidando para isso, mas acabei de me formar, não, mas você já estava aqui há 6 meses, você já está aqui em formação, foi meu R0, né, simplesmente o meu internato acabou sendo R0, e ressignificou, o que eu ia desistir, na verdade, a partir dali eu comecei a rever todo o meu caminho da medicina, e acabou que a minha formatura, que eu achava que, é só pegar um diploma, foi super emocionante, assim, porque foi um momento importante, assim, de ressignificação. Eu não sei se eu expliquei um pouquinho. Claro. Deu para entender um pouco da jornada, de como é que foi esse encontro, né? Sim. Então, antes do internato, não tinha pensado em psiquiatria, assim, a maior parte do curso de medicina? Lá na UF, a gente tinha a parte, que também, como hoje na UFRJ, tinha um curso teórico no 8º período, que era com o professor Fernando Nasser, que já foi citado aqui também pelo Leonardo Lessa, porque é um dos nossos mestres, né, para quem faz graduação e hoje também residência, né, na UF. E essa disciplina dele do 8º período, eu gostei muito, tive facilidade, gostei da teoria de psiquiatria, mas não imaginava, assim, estava numa coisa assim que outro lugar, a psicologia médica na época também, a disciplina teórica eu gostei, mas não me via fazendo aquilo. Eu só fui descobrir que realmente aquela prática, né, fazia sentido para mim no internato. Eu acho que esse é um espaço, né, o internato na formação, né, é o momento em que a gente pega tudo que a gente vê, né, em 4 anos de teoria, né, na faculdade,
e descobre como que a gente faz disso uma prática clínica, né? Como que a gente cuida do outro com aquilo tudo que a gente estudou, às vezes para a prova, decorou lá para benoctúria, poliúria e tudo mais, mas o que eu faço com isso? Como é que é ser nefrologista? Não é saber só essa teoria, né? É poder estar no contato com o outro. E aí foi nesse momento que eu descobri. Então, já tinha gostado da teoria, mas não fazia ideia, assim, não estava no campo, assim, de possibilidades, não. Entendi. E a ideia de se tornar supervisor? Você falou que recebeu esse convite, logo ao formar também, mas antes disso já pensava em também dar aulas, tá no setor de ensino, nesse contato com os alunos? Você pensava só em clinicar, trabalhar? Como é que perpassou pela sua cabeça? Então, me formei em setembro de 2002, aí fiquei um tempo trabalhando como plantonista, né, não era supervisor, plantonista lá em Jurujiba, Coringa, né, aquela coisa, quem estava... cheguei a ser coringa do Zé Luiz Lessa, inclusive. Assim, cheguei a fazer, então, ele era domingo dia, na época, lá em Jurujuba, e às vezes pedia assim, pode trocar e tudo. Trocar não, fazer o plantão, né? E aí fui fazer residência, né? Na época a gente tinha, aqui no Rio, não tentei residência para fora, tinha o IPUB, né? Que eu acho que na época eram 10 vagas, ainda não eram 15. A UERJ, Marinha, e do município que já tinha Pinel e tinha Colônia Juliano Moreira. Não lembro se tinha mais, eu acho que o Nisa Silveira não tinha residência, mas posso estar enganada. E aí não passei para o IPUB, assim, nem a primeira fase, foi horroroso. Mas você já conhecia o IPUB? Já conhecia. Tinha vontade de fazer alguma coisa lá? Tem uma história engraçada sobre isso. No meu internato também, um dos meus outros mestres, grandes mestres da UF, que é o Max Luiz de Carvalho, ele tinha feito, né, residência, mestrado e doutorado lá pelo IPUB, conhecia todo mundo, e aí como eu fiquei, né, 6 meses de internato, já não tinha mais aonde me colocar, ele me convidou para acompanhar alguns professores lá no IPUB. Não era como internato externo, que hoje a gente tem, né, que o interno fica, o aluno de graduação, né, fica 1 mês lá, mas eu ia alguns dias para acompanhar. E aí eu acompanhei o professor Márcio Amaral, acompanhava a entrevista dele sexta-feira de manhã, e a professora Maria Tavares, que na época fazia atendimento, ela estava de população de rua, também de um projeto de pesquisa lá no CPRJ, e o professor Mauro Mendelowicz, que é mais na pesquisa, mas eu também acompanhei algumas entrevistas com ele. Então, conhecia o IPUB, sim, e fiquei, mas eu passei pela UERJ também no internato. Aí na UERJ eu fiquei 1 mês certinho, assim, acompanhando os residentes lá, indo todo dia para a UERJ, e... eu já falei, eu sou muito tímida, e o final da faculdade foi um momento, assim, muito... Apesar de eu... comecei não sabendo o que eu queria fazer com a medicina, no final eu não queria sair de lá, assim. O Antônio Pedro, principalmente no Hospital Antônio Pedro, virou meio que minha segunda casa. Eu passava mais tempo lá do que em casa, assim. Morava na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, estudava em Niterói, eu brinco que teve... eleição para prefeito, que eu sabia mais sobre os prefeitos de Niterói do que do Rio de Janeiro, porque a vida era ficar, né, a gente faz medicina, a gente passa o dia inteiro, né, dentro da faculdade, na época do internato mais ainda, dentro do hospital, e era muito a minha vida. E aí, senti muito, assim, o final, fiquei, mas como assim, eu vou ter que sair daqui, porque não tinha residência em psiquiatria na UF, eu já tinha entendido que eu ia fazer psiquiatria, e aí passei 1 mês na UERJ, e foi um lugar muito acolhedor. E aí, esse professor, Max Luiz de Carvalho, uma vez falou para mim, você tem que escolher, então, da sua residência, se você quer ser o peixinho pequeno no Lago Grande ou o peixinho pequeno no Lago Pequeno, porque, de fato, a unidade docente assistencial da UERJ, de psiquiatria, ela é uma vila que é um espaço muito menor, assim, comparado com o do IPUB. Fisicamente, assim? Fisicamente, isso, o espaço físico, assim, são menos leitos e menor, e também com um acolhimento diferenciado, né? A gente tinha, mesmo na residência, eu quase que literalmente podia pedir para o professor Miguel Chalub ir avaliar a paciente comigo, assim, pegando a mão, professor, vamos comigo ali ver tal paciente, porque como é muito pequenininho, a gente tinha um contato muito próximo com professores que às vezes no IPUB estavam lá, né? Estão lá para dar aula, mas que, né, a gente está no plantão nem vê, né? Muitas vezes, né? Às vezes estou lá e não consigo passar no plantão para ver vocês. E isso, né, era e acho que é ainda diferente, não sei, acho que ainda é, na verdade, na UERJ também por essa questão da estrutura física.
E aí teve essa fala dele, e acho que me marcou de querer ir para a UERJ, porque tinha sido um lugar que tinha sido muito acolhedor para mim, naquele momento de uma jovem lá de 23 anos, terminando a faculdade, meio assustada com o que ia vir depois. E aí não, mas também acho que não passei para o IPUB, porque lembro que foi uma prova lá que foi uma prova bem complicada daquele ano que eu fiz. A primeira prova foi só de clínica médica, na verdade. Não foi uma prova de psiquiatria. E aí não passei para a UERJ, passei para a Marinha e para a Colônia Juliano Moreira pelo município. Eu falei, bom, Colônia Juliano Moreira não dá, eu não dirigia, não dirijo até hoje, não tinha como sair da ilha para a Colônia, era muito longe. E aí, quando passei para a UERJ, eu sabia que era lá que queria ficar. Para a Marinha, eu cheguei aí para a prova, lá para entrevista e tudo. Porque, bom, vai que... Mas acabou que fui chamada para a UERJ. Aí foi assim que terminei lá. Ah, legal. E aí, depois da residência, como é que foi? Você já foi fazer o mestrado? Já pensava nessa área acadêmica, de querer ser preceptora? Como é que foi esse caminho? Depois da residência, na verdade, nesse momento... aquilo que antes, né? Eu falei, lá no adolescente, nem pensava em clínica. Depois descobri que eu gostava de atender pessoas, eu gosto de escutar, eu gosto de fazer atendimento psiquiátrico. E pensava em fazer clínica mesmo. Assim, eu me formei, na época eram 2 anos de residência, fui trabalhar no CAPS de Irajá, hoje CAPS Chupim Correia, né? E depois trabalhei no CAPS Zé Garoto, lá em São Gonçalo, que nessa época me formei, quer dizer, terminei a residência, e logo depois um professor também, outro grande mestre meu, da época da faculdade, o professor Jairo Werner, que na verdade foi um outro encontro, né, com a psiquiatria infantil. Eu fui bolsista de extensão de psiquiatria infantil durante 1 ano com o professor Jairo, e gostava muito de psiquiatria da infância e adolescência, ou pedopsiquiatria, como alguns chamam. Mas não pensava em voltar, aí, minto, até pensava, mas ainda não tinha direito a R4 nessa época. Aí o professor Jário me chamou para ir acompanhar o serviço lá em Niterói, e eu fiquei 5 anos lá com ele, acompanhando o serviço que era de infantil. Tinha também o GEAL, que era um atendimento de pessoas, né, principalmente adolescentes, né, usuários de álcool e drogas. E fiquei lá 5 anos. Eu brinco que foi meu fellowship, assim, de infantil, apesar de oficialmente não ter nenhum valor oficial. Mas poderia, né? Na época, podia até ter tentado a prova de título para psiquiatria infantil, porque na época a ABP acho que aceitava lá os 5 anos ou 3 anos, no mínimo, de experiência numa determinada sub-área. Mas acabou que não quis fazer a prova. E hoje já nem atendo mais tanto com infantil. Mas falei disso para falar, né? Saí da residência, né? Para trabalhar, né, em clínica, mas aí fui chamada, na verdade, eu e mais 3 colegas. Fomos chamados para ficar ainda mais 1 ano na UERJ como professores substitutos, dando aula de psiquiatria para o 4º período. Na UERJ tinha aula teórica, né? A psiquiatria teórica era no 4º período. Talvez não, acho que era... Talvez fosse acho que era 4º ano, 8º período. Então, não é 4º período, não, no 8º período. E era uma aula que era sábado, e eles precisavam de mais professores para estar ali, né? Porque a turma era dividida em 4 turmas, todo mundo lá no sábado de manhã. E aí o professor Paulo Pavão convidou a gente, era um contrato que financeiramente não valia, mas era pela experiência de estar dando aula, de estar... Éramos 2 amigos, um amigo, né, que é meu grande amigo, sócio de consultório até hoje, que é o Sebastião Félix, e mais 2 amigas, a Tatiana e a Patrícia. E a gente montava lá durante 1 ano, fomos nós que montamos, junto com os professores, né, da cadeira, mas a gente que estava ali no sábado todo dia lá com as turmas, e os professores iam só para dar a aula teórica, e a gente fazia entrevista com o paciente logo cedo de manhã, via a parte mais prática com os internos. Então acabou que comecei um pouquinho nessa área da educação médica, meio que por convite, não estava pensando muito, mas me interessou. E dali segui um outro professor também lá da UERJ, o professor Iso Jorge, foi convidado depois para iniciar um curso de
de psiquiatria, né, de especialização em psiquiatria teórica, o IPEMED, na época, não sei se pode falar, pode? Isso lá no iniciozinho do IPEMED, que era até em BH, as aulas, e aí me chamou também para participar de algumas aulas. Eu fiquei algum tempo indo para BH, depois teve turma, assim, depois teve turma em Salvador e em São Paulo, agora já tem aqui no Rio também, cresceu pra caramba a instituição, mas no início eram só algumas especializações e tinha de psiquiatria era uma aula mais teórica, né, porque era um formato que eram médicos já formados todos, em geral, um pessoal com mais tempo de formação, que estava fazendo mais por interesse do que necessariamente para clinicar, e o pessoal ficava de sexta à tarde até domingo à tarde, uma bateria de aulas, assim, porque era um final de semana por mês, né? Então era bem intenso, assim. Uhum. Entendi. Só para contar para o pessoal de casa, né? Ela está contando como começou, né? Para ser supervisor e entrar como staff. Mas lá no IPUB, por exemplo, a equipe da Clarice é uma das primeiras a já esgotar as vagas. Sim. Porque ela é presente não só para a própria equipe dela. A gente foi de outra equipe clínica, mas mesmo assim ela era sempre muito acessível, muito tranquila para tirar dúvida, poder discutir. E acaba se destacando bastante lá no hospital. E, além disso, você também é diretora clínica, né, atualmente. Como é que foi essa parte específica aí da sua carreira, ideia? Conta um pouquinho pra gente. Mais uma vez, não foi ideia, não esperava isso. Foi convite, acontecendo, né? A da supervisão clínica também, porque, na verdade, eu entrei no IPUB, né, como concursada, né. Em 2018, eu fui, né, passei pelo IPUB como aluna, né, de pós-graduação no mestrado, entre 2011 e 2013, né, eu fiz mestrado, meu orientador foi o professor Otávio Serpa, e aí fiz mestrado, depois continuei ali acompanhando, às vezes assistindo o centro de estudos, mas pensando no doutorado, mas ainda sem muita certeza. Nessa época eu estava como técnica pericial no Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, eu tive também uma passagem mas era perícia civil, né, não perícia forense criminal. Uhum. E aí estava trabalhando lá e comecei, até a professora Eurotildes, que um dia me falou, você vai ter uma abertura de vagas para preceptoria, para matriciamento, melhor dizendo, para matriciador de saúde mental no programa de residência de medicina de família e comunidade, do Rio de Janeiro. Talvez você se interesse em função ela me falou disso muito por conta do meu objeto de pesquisa, do mestrado, que foi formação médica, e ela foi extraoficialmente uma co-orientadora, foi ela que me abriu o meu campo de pesquisa, que foi na UFRJ Macaé, com uma turma, né, de alunos da UFRJ Macaé, foi ela que abriu todo o campo de pesquisa para mim, e aí ela me falou dessa oportunidade, eu comecei a trabalhar com matriciamento, era uma carga horária pequenininha, e aí dava para fazer já lá na clínica da família Zilda Arnes, onde estou até hoje, onde agora Lígia também está fazendo R2 dela em matriciamento, e aí, em 2018, né, 2017 passei na prova para a UFRJ, já tinha tentado uma outra que eu não tinha passado em 2012, e comecei, na verdade, no Hospital Dia e no internato, aí já como supervisora e preceptora, né, mas do internato em medicina de família e comunidade, saúde mental e saúde coletiva. E aí, em 2020, com a pandemia, na primeira semana, quando fechou tudo, eu estava lá no IPUB um dia e o supervisor estava de licença e eu falei, gente, eu estou aqui porque eu estava, na verdade, pelo plantão do Hospital Dia. No Hospital Dia a gente fez esquemas, né, de mini equipes de plantão a cada dia, apesar das atividades ficarem todas remotas, mas tinha que ter alguém lá, principalmente nas primeiras semanas, porque a gente não sabia o que ia acontecer, né, se algum paciente ia aparecer. E aí eu estava lá e me ofereci para dar suporte para os residentes da equipe que estavam lá pela enfermaria. Nem imaginava de voltar para a enfermaria, não fazia psiquiatria hospitalar desde a residência, né? Estava só em consultório e nessa atividade, né, que era a do Ministério Público, e já no matriciamento em saúde mental por esse programa de residência e depois pelo internato. Mas, assim, estar em ambiente, né, de hospital psiquiátrico já não estava há 15 anos praticamente. Mas me ofereci só para dar um suporte. Aí, daqui a pouco, o Zé Luiz e o Leonardo Lessa me ligaram oferecendo, você quer ficar como interina enquanto o supervisor está de licença? Tá. Pandemia,
tem nada a fazer, eu vou ter que ficar dentro de casa, pelo menos é uma chance de eu sair de casa, eu tenho o direito de sair de casa toda quinta-feira, vou estar aqui. E o que era para ser, de repente, um tempo curtinho, acabou que o Sérgio Waxman só pôde voltar da licença um ano depois, e eu fiquei 1 ano lá, e aí gostei muito. Me encontrei com, acho que tem questões, né, com essa psiquiatria hospitalar, né, acho que assim, a gente tem que pensar num tempo mínimo, né, de estada, mas a gente entende, né, eu entendo, né, que sim, ainda existe necessidade, né, e acho que sempre vai existir, né, para momentos de crise, do espaço de internação, né, como um espaço de cuidado paciente, mas acho que mais do que isso, esse espaço de trabalho em equipe, né, com vocês residentes, isso é um diferencial, né, porque a gente aprende com vocês, né, mas também outros professores e preceptores já falaram isso é muito importante, assim, a gente aprende o tempo todo, estar aqui, por exemplo, né, essa proposta de vocês, né, isso é também um aprendizado para a gente, é uma forma de a gente estar se modernizando, né, se mantendo atualizado. E esse espaço, né, de supervisão, eu acho para nós, né, pelo menos para mim, como supervisora, é também um espaço constante de atualização clínica, né, o debate com vocês, o debate a partir da clínica do paciente, né, e com vocês, residentes médicos, residentes multiprofissionais, com as equipes também, né, de enfermagem, assistente social, lá na quarta-feira atualmente, né, a gente de vez em quando tem altos debates lá, eu, Andréia, Leiliana, mas isso é de um aprendizado, né, de uma troca clínica, que é o que faz diferença, de repente, para um momento mais individualizado, que seja meu com o paciente. Vai ter esse momento também, não vai ser tudo o tempo todo em equipe, mas tem muita coisa que a gente vai construir que é em equipe, que a gente vai aprender a partir daí. Então, o estar supervisora de equipe é um aprendizado para mim. E voltando, né, para a direção clínica também veio como um convite, né? O professor Pedro Gabriel, um dia, para mim ali no meio do pátio, perguntou: você não quer ser diretora clínica da nossa chapa? Eu já apoiava a chapa do professor Pedro Gabriel, do professor Marcelo Cruz, já tinha apoiado quando foi professor Pedro Gabriel, professor Otávio Serpa em 2018 e na segunda eleição também, e estava como parte, né, de apoiadora, mas não esperava esse convite. Até hoje nunca perguntei para ele por que ele me convidou. Mas aceitei meio assim, no susto, tá, mas e por que, né? Ele falou, não, mas você e Maria Tavares como vice. Eu, tá bom, Maria Tavares, né? Já foi diretora, tudo bem, vou aprender com ela, tá bom. Se é para estar com ela, eu posso, porque aí eu vou ter um espaço de aprendizagem. Está sendo um outro espaço de aprendizagem, porque eu não fazia a mínima ideia do que era ser diretora clínica. Tô descobrindo junto com vocês, assim. E é um trabalho muito difícil, né? Porque a gente vê que você sempre está, quando precisa, né? Você sempre tem que estar a par de tudo que está acontecendo. É um trabalho que demanda muito, né? Como é que você tem lidado com isso? Deve ser difícil também. De vez em quando, perto do burnoutinho, assim. Não tem dúvida, não. Há pouco tempo eu vi uma peça que era... Esqueci agora o nome da peça. Foi até aqui em Copacabana. Mas que era sobre isso, né? Sobre burnout. E falei, gente, acho que eu estou me identificando. Mas cuidando também disso. Vamos lá. Não é aqui, né? Colocando, estou adoecida, não. Não acho que seja isso. Mas, sim, tem uma tensão, né? É isso, né? Tem que estar com o celular sempre aqui do lado, são muitos grupos de WhatsApp para estar atenta, mas ao mesmo tempo, né, podendo dividir isso, né? Então, quando tem uma situação complicada, né, e a gente pode chegar, né, lá no IPUB e dividir isso com vocês, residentes, com a equipe, com o staff que está no plantão, com os outros staffs de plantão, né? Lembrando, né, a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem também são staffs, né? São profissionais concursados, e chegar lá e poder dividir, né? Isso é uma forma de ligar, porque a instituição ela não se faz a partir de poucas pessoas, né? O funcionamento de uma instituição como o IPUB, né, que é muito diversa, né? Seja, a gente está falando aqui mais das enfermarias, né, de internação, mas a gente tem ambulatório, hospital-dia, CDA, as pesquisas do CIP, hoje o Centro de Convivência, o Carinho, o CAPSI Carinho, tem muita coisa acontecendo, né, no IPUB o tempo todo, e está numa certa
pensar, né, nessa direção clínica, não é estar dirigindo isso tudo, né? Como se fosse, eu que estou dando esse caminho. Acho que é principalmente poder estar num lugar de ajudar que todos possam descobrir caminhos para onde vai essa instituição, né? E como que a gente dá suporte para que cada um de vocês, né, cada um de nós, né, que constitui a instituição, possa buscar o melhor caminho, que é, antes de tudo, né, o primeiro, né, no primeiro e no final, né, no início e no final, o cuidado dos pacientes, né, o que é o nosso destino, né, no SUS, né, que é o de cuidar, né, a gente seja no ambulatório, no CIP, na internação, a gente vai estar ali para cuidar de pessoas que têm transtornos mentais, em geral graves, né, crônicos, e como que a gente faz isso da melhor forma, né. E você estava até falando, né, que a Lígia está rodando contigo na Clínica da Família, e aí lá é uma atuação mais de matriciamento. Acho que seria legal de debater um pouco sobre isso também, né, falar da importância, esse trabalho em rede também, as várias modalidades que existem de atuação, né, dentro da psiquiatria, em específico agora o matriciamento em si. Acho que muita gente não sabe também, né, que na atenção primária tem esse funcionamento do matriciamento, acha que é algo de psiquiatria, tem que ir para um ambulatório, tem que ir para algum outro lugar. Acho que seria legal a gente falar sobre isso. Como é que o paciente chega, né, até o especialista, como que é esse tipo de acolhimento, né, na rede. E até para a gente também, né, que tem formação em psiquiatria, outros caminhos, né, além do consultório, de trabalhar em plantão, tem outros caminhos também, né, para a gente poder seguir. Isso é muito legal, né, porque isso é um caminho que não tinha lá há mais ou menos 20 anos, quando eu terminei a residência. Basicamente é isso, ambulatório, consultório, ou estar no serviço público, ou fazer também, né, ou estar em hospital privado, mas aí para plantão. E esse caminho, né, esse espaço do matriciamento, né, que é pensar, né, o especialista na atenção primária, né, o papel como a Bárbara também falou, nem tudo é para ser encaminhado, né? Nem tudo precisa ser encaminhado, muito pouco, muitas vezes precisa ser encaminhado. E tem aí uma qualificação também do médico de família e comunidade, né? E não só do médico de família e comunidade, matriciamento pode ser com outros profissionais também da equipe da estratégia de saúde da família. Então, tem pensando aqui dessa semana, um atendimento que eu participei de matriciamento lá na clínica, na Zilda Arnes, que quem estava conduzindo, na verdade, naquele momento, não era o médico de família e comunidade da equipe, era o enfermeiro da estratégia de saúde da família e comunidade daquela equipe. E tinha enfermeiro, tinha equipe do CAPS, que também acompanha esse paciente, tinha eu como matriciadora, e um paciente que, pela gravidade e complexidade do quadro, também foi encaminhado. Ele hoje é acompanhado também no ambulatório de psiquiatria do IPUB, devido à complexidade do quadro. Então, são 3 serviços, né? A Clínica da Família, o CAPS, o matriciamento como parte da estratégia de saúde da família e o ambulatório. Tendo que conversar, tendo que fazer rede. Também, como a Bárbara já trouxe, né, essa palavra, esse significante, que é muito importante, porque senão a gente volta a repartir, né, a pessoa em vários pedacinhos, né, aquela ideia antiga, né, do especialismo, né, que era, não, eu vejo o fígado, você vê o pulmão, o outro vê a mente, mas quem é a pessoa, né, o seu João, né, um nome qualquer que está ali, que pode ter uma cirrose, pode ter DPOC e pode ter também um quadro depressivo, mas como é que a gente vê esse todo? E esse todo também, nessa rede, né, isso vai funcionar a partir de um conceito de rede que seja com furos, mas com os pontos de base, né, se comunicando, né? Então, principalmente a pensar a rede, não que a rede vai ter furos, é uma rede com furos, né? Uma rede é uma coisa assim que vai ter espaço de escape. Mas se esses pontos se comunicam, a gente, de repente, diminui, né, o risco desse escape, ou pelo menos consegue ajudar mais rapidamente quando isso furar. Por que estou falando isso, né, voltando para o matriciamento? Né? O que é matriciamento, então? Né? Esse papel de um especialista, né, na equipe de estratégia de saúde da família, não para fazer, né, o atendimento ambulatorial na clínica da família, e sim para estar junto com a equipe. Né? Então, vocês estão tendo, né, essa experiência agora, né, talvez possam comentar também como é que está sendo para vocês, né, esse lugar que é também de sair um pouco do nosso protagonismo, né, que
que é, né, no ambulatório, por exemplo, né, mesmo na enfermaria, né, que é o paciente está conversando comigo, ou principalmente no ambulatório, é uma relação eu e o paciente, aquela pessoa que está ali no lugar de paciente. No matriciamento, tem outros atores ali em jogo, né, e a gente pode sair um pouquinho desse lugar de foco, né, para estar mais, eu até brinco, né, que eu sento lá na cadeirinha, na escadinha da maca, exatamente para eu sair do foco principal, para eu estar mais à parte e poder ver como é que essa dinâmica, né, se dá na consulta do médico de família ou do residente de MFC ou enfermeiro com aquela pessoa que já é, em geral, acompanhada há muito tempo por aquela equipe. Então, tem também um lugar, né, que é trabalhar a longitudinalidade, que aquela equipe muitas vezes conhece mais do que a gente num primeiro momento ali, que a gente só vai estar num atendimento pontual, que não vai ser um acompanhamento ambulatorial, e poder, né, o psiquiatra, né, estar num lugar também de qualificação dessa equipe. Então, o médico de família vai aprendendo cada vez mais um pouquinho mais de saúde mental. Não que vá se tornar psiquiatra, alguns até acabam fazendo residência de psiquiatria, né? A gente tem tido alguns ex-MFCs, né? Ou MFCs também fazendo residência de psiquiatria. Hoje a gente tem também o programa de medicina de residência de medicina de família e comunidade do Rio de Janeiro, tem um R3 em saúde mental. É um R3 optativo, né? Optativo não, ano adicional. Acho que é ano adicional, ainda não é optativo, é ano adicional, mas que não é para formar psiquiatra, e sim para qualificar mais o médico de família, porque parte dos transtornos mentais, principalmente os transtornos mentais comuns, as síndromes depressiva ansiosa, aquilo que muitas vezes lota o ambulatório de especialidade com quadros em que a gente, de repente, ali não precisava estar aqui. Se eu capacito a estratégia de saúde da família, comunidade, eu consigo começar a melhorar esse caminho também do paciente na rede e permitir que os casos mais graves possam chegar no ambulatório, porque uma coisa não vai contraindicar a outra. Como não é esse exemplo que eu citei, né, de um paciente muito grave, que está acompanhado pela estratégia de saúde da família, pelo CAPS e também no ambulatório. Mas aí é exatamente porque tem uma gravidade maior, ele precisa de uma rede mais robusta. Mas se a gente está com o ambulatório, muitas vezes lotado, porque tem muito transtorno depressivo ansioso, né, que podia estar... Ou, né, os transtornos de personalidade, que muitas vezes também, olha, não tem nada de mais específico que a gente vai poder prover aqui, que talvez uma capacitação melhor da atenção primária não possa prover. Então, o matriciamento é também uma capacitação continuada. É uma forma também de a gente estar formando profissionais melhores de medicina de família e comunidade e também psiquiatras melhores, né, psiquiatras que trabalhem melhor em rede e em equipe, porque não deixa de ser um trabalho de equipe, né? Eu lembro que a gente estava até comentando semana passada, né, quando a gente estava voltando do matriciamento, como que é importante esse trabalho, né, você ressaltou desde o primeiro dia, né, a gente não é o foco da consulta, né, a gente vai ficar sentado ali mais do lado, deixar ser conduzido pelo membro da equipe, né, que já conhece aquela pessoa, já sabe a história, e tá ali mais para ajudar com algumas informações sobre como lidar com o caso, conseguir capacitar essa equipe, e é interessante ver isso porque, principalmente nos começos da residência, né, a gente fica só no IPUB, no ambulatório, na enfermaria, e sempre, de certa forma, se comunicando, né, com as clínicas da família, através de encaminhamentos, e agora tá nesse lado e ver como funciona e como que a gente também pode contribuir desse outro lado, foi muito interessante também, tá sendo, né? Bom, a gente falou bastante hoje um pouco já de matriciamento, né, da carreira. Acho que a gente poderia falar um pouquinho ainda de psicanálise, talvez. O que vocês acham? Sim, Clarice até tinha comentado com a gente, né, por essa formação dela, e que no IPUB também tem muitos tem uma veia psicanalítica ali, né? Isso. E a gente pensou em trazer também esse papo, né, limites, né, interação entre psiquiatria e psicanálise, que é algo que é bastante comentado, não sei você, mas, por exemplo, quando você vai pesquisar sobre onde fazer residência de psiquiatria, aí o pessoal fala, essa aqui tem muita influência da psicanálise, essa aqui nem tanto. O que seria essa influência da psicanálise na psiquiatria? Como é que elas conversam? Achei interessante ouvir isso. Achei que nem passava mais pela
pela questão de escolha de residência, ainda falar sobre influência da psicanálise na residência. Bom Não, o saber pessoal que fala. tem. Não, lá em Chefe BH... da equipe, é bem, não. bem delimitado, assim, o viés de algum hospital. O IPUB acaba dando uma diversificada, né? Porque tem vários chefes, né? Mas lá em BH, de onde a gente, né, se formou, é muito assim, né? É bem claro. Essas tantas são assim, essas tantas são assado. Faz parte da escolha, assim, também. Vamos saber, então. Assim, acho legal porque, assim, fala, então, né, de um lugar, né, que a psicanálise continua tendo, então, nessa formação médica psiquiátrica. E falar de psicanálise, vou voltar um pouquinho, assim, como que psicanálise surgiu para mim. Nunca nem sabia o que era psicanálise. Acho que por muito tempo eu achava, não, psicoterapia é uma coisa para pessoa rica que vai lá falar. E aí, no final da faculdade, né, como eu disse, eu estava lá muito amuada, entristecida, assim, com o final, o que eu ia fazer, assim, meio ansiosa mesmo. Acho que tem uma ansiedade, né, pré-formatura importante. E cheguei a falar com o professor, a gente sabe, né, que um montão de gente acaba se automedicando. Eu não fui me automedicar, fui falar com o professor, falou, não, vai fazer terapia, assim, mas não foi vai fazer terapia com qualquer coisa, não. Foi, de fato, uma orientação. Mas, na época, não tinha como, não tinha tempo, não tinha dinheiro também, ia me formar, ia começar a trabalhar, não era uma possibilidade, deixei aquilo quieto. E aí, quando fui iniciar a residência, né, melhor, antes disso, né, no internato lá na UERJ, eu tive um outro professor, um grande mestre, né, é o Eduardo Americano do Brasil, que é psicanalista e que fazia uma supervisão de ambulatório muito psicanalítica. Assim, ele pedia para os residentes falarem sobre o paciente e alguém inclusive, tinha uma ata da supervisão. Lembro que a primeira vez que eu participei, eu tive que fazer a ata. Nunca tinha feito uma ata na minha vida. Eu saí escrevendo absolutamente tudo que iam falando. Foi uma pessoa obsessiva, ansiosa, foi péssima, assim, mas a ata ficou boa. E eu achei muito interessante porque a escuta daquele professor era uma escuta diferente. Assim, eu lembro de uma situação que era uma paciente psicótica e a mãe tinha um tumor, e aí ele relacionou a psicose com a invasão do tumor da mãe, como a mãe era invasiva também com ela, e aquilo fez sentido. Aquilo parecia assim, deve ser uma maluquice esse negócio de psicanálise, mas fez sentido para mim. Fez sentido enquanto, essa explicação é uma explicação que parece ajudar a compreender esse processo para poder ter uma conduta terapêutica melhor. Assim, o que a gente faz é criar explicações, né, mesmo as classificações, né, DSM, CID, né, são formas de a gente tentar entender, né, a gente, né, como médicos, né, uma busca pelo entendimento dos processos de adoecimento para que a gente possa ter condutas, né, terapêuticas melhores. E essa forma, né, de entender, né, essa explicação da psicanálise começou a fazer sentido para mim, eu comecei a me interessar, e aí durante a residência, né, já com esse professor tinha de fato, na UERJ, né, a gente tinha uma influência importante da psicanálise, né, na residência, via escola, na escola Movimento Freudiano, que tinha um projeto na época em que os analistas iam para lá, tinha uma entrevista tinha esse professor, né, fazia a supervisão de ambulatório, mas também fazia uma entrevista com pacientes internados nas quintas-feiras pela manhã. E aí tinha toda uma aura, né, da coisa, assim, a porta fechava às 9 horas e ninguém entrava, e aí, vocês me conhecem, né, eu sou uma pessoa atrasada, né, eu várias vezes perdia a entrevista, porque eu chegava atrasada e não tinha como entrar, assim, a porta fechava, eu só entrava depois que o paciente saía e estava já na discussão. Mas essa aura também era por um respeito, né, com o paciente. Olha só, a partir do momento que essa pessoa, né, veio aqui para falar do sofrimento dela com a gente respeita de não ficar todo mundo entrando o tempo todo e falando, todo mundo tinha que ficar calado, é um chamado lugar do morto, né? A plateia, né, ficava só o professor e o paciente, né, falando, e a plateia tinha os outros, né, residentes e analistas que estavam lá para assistir, tinham que ficar calados e só ouvindo. Era também um exercício de escuta, né? E isso como exercício também dentro de um caminho da psicanálise, né, que é esse de ouvir, né, que é de sair um pouco, né, dessa primazia do olhar, né, que é muito da medicina, né, a gente
olha, às vezes a gente sem perceber, né, a gente fala, não, olha aquele sintoma, olha aquele delírio. Mas a gente olha delírio ou a gente escuta o delírio, né? Ou a gente escuta o que o paciente fala de delirante. É claro que a gente vai olhar também, de repente, uma atitude alucinatória, né? A pessoa está olhando para os lados, tá, aquilo ali a gente vai olhar. Mas tem algo da escuta, né, que muitas vezes aparece só como olhar e que poder escutar o outro, seja o outro, né, paciente ou não, né, paciente ou psicanalizante, né, é uma forma também da gente, para mim, né, talvez, né, e acho que qualifica a capacidade clínica, né, dentro da psiquiatria principalmente, né, de exatamente esse lugar da escuta e de poder questionar, talvez, não sei se questionar, né, criar possibilidades de classificação, né, de classificação enquanto algo, né, eu preciso de um diagnóstico, a gente precisa, né, como uma base para pensar uma conduta terapêutica, pelo menos ter alguma ideia, não, como que eu chamo aquilo que está acontecendo com aquela pessoa daquele aquele sofrimento mental. Tem um nome mais específico, sofrimento mental é muito amplo. Então, como que eu esclareço melhor para eu poder pensar a minha conduta terapêutica? A psicanálise pode ajudar, muitas vezes, em poder esclarecer de formas quando, por exemplo, não só quando isso acontece, mas vou dar um exemplo assim, de quando a gente não tem a palavra certa na psiquiatria, né? Aquelas situações onde é bipolar ou é esquizofrenia? E fica, assim, para sempre aquela dúvida, e também não é bem esquizoafetivo. Então, essa classificação não dá. Às vezes, a psicanálise tem um conceito da psicose, né, que é mais amplo, mas que ajuda melhor a entender para alguns casos, mais do que ter que colocar na caixinha enquanto, né, classificação, né, nosológica. Esquizofrenia ou transtorno bipolar. De repente, tem quadros que, de fato, né, são muito mais... tem usado muito esse termo, né, com a equipe de 4 polimorfos, né, e que dificultam para já chegar a essa conclusão e que talvez uma outra forma de entendimento, né, de teoria que dá base a esse entendimento, né, que a psicanálise pode ajudar, por exemplo, com o conceito de psicose. Tá, é uma estrutura psicótica. Se é esquizofrenia ou transtorno bipolar, posso ainda não conseguir dizer e posso nunca conseguir dizer, mas trata-se de uma psicose e não de uma neurose. Então, acho que tem um auxílio também, né, para pensar dentro da psiquiatria. Não sei se eu respondi muito. Até a questão da histeria também, né? Que a psiquiatria foi desmembrada em transtornos de personalidade, somatoforme, transtornos dissociativos. E acaba que, às vezes, na psicanálise tem um termo mais fácil, né? Que acaba resumindo esse espectro maior, né? Que pode ser, em vez de ficar tentando preencher um tanto de CID, né? Que acaba que vai dando vários e no final tem uma palavra que resume melhor, né? Até para compreensão didática mesmo, né? Fica mais fácil do que desmembrar em vários e vira aquela salada de CID. Para compreensão do outro, né? Porque às vezes, então a gente começa a ter um montão de comorbidade. Então, tem transtorno conversivo, dissociativo e transtorno de personalidade. Mas será que... Tem uma melhor, né, para explicar isso tudo, né? Será que um termo só não é melhor não tem uma síndrome maior que dá nome a isso, né? Que eu não preciso desmembrar em tantas comorbidades, né? Sim. E até outros termos que a gente usa muito na psiquiatria, né? Transferência, contratransferência, que também são emprestados da psicanálise, né? Que a gente usa com muita frequência. E que são importantes, né? Pra gente pensar Não é a mesma coisa, mas eu costumo fazer um paralelo, né, de um termo que a gente usa muito atualmente, que é o vínculo, né? Que não deixa de ter ali um papel que é o da transferência, né? Que é o da relação, né? Que não é bem interpessoal, mas colocar assim nesse momento, né? Entre profissional e paciente, né? Entre aquelas duas pessoas, né? E aí tem o método clínico centrado na pessoa, né? Lá da medicina de família e comunidade também ajuda a gente a disso, né? De sair do lugar, né, hierarquizado, né, de médico e paciente para o lugar, olha, tem uma relação entre duas pessoas, uma que está numa posição de médico, a outra naquele momento está na posição de paciente, mas essa relação pode ser horizontal e mediada por essa transferência, porque tudo vai ser mediado pela transferência, né? Na verdade, essa relação transferencial, né, tá permeando tudo. E como que conhecer, né, um pouco desses termos, né, e desses pressupostos teóricos, né, pode ajudar a gente também na nossa clínica, né, pode ser a clínica mais psiquiátrica, mas entender que às vezes eu posso ter mais raiva de um determinado paciente, ou o paciente pode reagir a mim porque tem ali uma questão transferencial em jogo, né, e a gente pode falar também lá
do Balint, né, e que estudou isso dentro da clínica médica, né, que foi lá fazer grupos, né, com médicos, né, clínicos gerais e mostrar, olha, a transferência faz diferença para a melhora do paciente na clínica médica. Ele nem estava falando, nem estava trabalhando com a psiquiatria, né, e mostrando, ó, tem paciente que vai ficar doente só porque ele quer continuar te vendo. E como é que eu trabalho com isso? Com um paciente que não melhora porque tem algo daquela relação que ele quer manter. Eu vou mandar ele embora? Não pode, ele vai piorar. Então, como que a gente vai perceber que ser médico, né, ser profissional de saúde, estar em relação com o outro, já tem um potencial terapêutico em si? Como que a gente media isso, né, para que seja terapêutico para o outro, né? Sim. E você fez essa formação, né, em psicanálise, e na sua prática, por exemplo, nos seus atendimentos, você usa isso como uma estrutura da própria dinâmica da conversa, essa questão da escuta, né, que você falou que reforçou muito, mas você faz também, por exemplo, atendimentos em psicanálise, assim, como uma forma de terapia? Faço atendimento em psicanálise, tenho pessoas que eu acompanho já há alguns anos, como psicanalista, que é psicanalítico, e acho que qualquer prática clínica minha, né, e seja, né, em consultório, seja lá dos atendimentos, né, do IPUB, seja estando, né, dentro da enfermaria, tá sempre, a psicanálise está ali em jogo, né, desse lugar onde eu talvez busque, né, estar num lugar de escuta do outro, mesmo que seja, né, claro, né, a gente vai ter situações de emergência onde não vai ter muita escuta, onde a gente precisa conter, né, um paciente porque ele está se colocando em risco, colocando outros em risco. Mas até para isso, né, a gente pode estar de um lugar, né, onde a gente parte do pressuposto que aquela pessoa é um sujeito, né, que ela tem as mesmas estruturas, né, mentais, né, são as estruturas da psicanálise, né, um eu, um isso, um super-eu, né, como eu tenho, e que ele é um semelhante, né, e que eu posso, mas semelhante, mas não igual, né, a gente está em lugares diferentes, mas desse lugar de sujeito, de poder ouvi-lo e acolher, mesmo que seja no momento em que, olha, o melhor acolhimento agora é, por exemplo, uma contenção, ou eu não tenho muito como ouvir agora uma repetição incessante, ou como ouvir, né? Eu até tenho e como ouvir aquela pessoa que está repetindo a mesma coisa pela enésima vez. E que aquilo me irrita, mas eu posso trabalhar a minha irritação exatamente para poder estar num lugar mais terapêutico com aquele paciente. Então, acho que a psicanálise permeia toda a clínica, né? E mesmo que não seja a clínica psicanalítica mais estrita. Ah, não, é porque eu estou aqui como analista escutando uma pessoa em análise. Sim. Voltando um pouquinho agora para a preceptoria, como é que você descreveria o residente ideal, Clarice? Residente ideal, essa pergunta... gente, acho que o residente ideal é o profissional médico recém-formado, ou não recém-formado, ou profissional médico que quer aprender psiquiatria e saúde mental e que se dedica, né, ali. Eu acho que residência tem, assim como internato, né, tem esse nome, né, assim, de residir, né, estar ali. A residência é para ser um período, assim, de muita dedicação, né. Hoje, em 3 anos, até tá mais, né, mais pulverizado, assim, acho que, particularmente, acho que 3 anos é muito. Acho que por 2 anos a gente já formava... Na sua época eram 2, né? Eram 2. Acho importante, né, que o terceiro ano seja um ano, então, de novas opções de vocês, de fato, não estarem ali na base da clínica, né, que seja, né, acho que a clínica também não se faz só na internação, né, tem ambulatório, tem outros espaços de clínica agora, como a atenção primária via matriciamento, estar mais na atenção psicossocial, e tem como a gente pensar isso em 2 anos, e que o terceiro ano seja para abrir, de fato, outras possibilidades, né, como mais na infantil, para quem já tiver interesse, né, em infância e adolescência, e ver, né, aí as clínicas mais especializadas, né, transtornos alimentares e outros. Álcool e drogas acho que está também na base, não dá para ser psiquiatra sem estar passando, né, pela questão de álcool e drogas, né, pelos transtornos, né, em função do uso de substâncias. Mas acho que o residente ideal é esse, né, alguém interessado e que se dedique, né, a estar ali em conjunto, né, num aprendizado que é um aprendizado em formação, né, de fato é muito trabalho, porque é aprendizado em trabalho, né, não tem dúvida disso, né, Sim. mas sem serem também
explorados. A gente espera não explorar vocês, mas tem um trabalho, de fato, intenso e de troca também, né? De poder dizer também, olha, agora não dá mais, já tá exagerado. Sim. E te perguntar, Clarice, assim, de curiosidade, né? Porque das atuações em saúde mental, que se é que a gente pode falar de uma equação, existem muitos determinantes ali, seja a própria farmacoterapia, psicoterapia, a bolha, né? O meio psicossocial onde a pessoa está inserida, o determinante social dela, às vezes um recorte racial, de gênero, de orientação sexual, enfim. Das atuações que existem enquanto profissional, qual que você mais gosta de atuar? Seja como psicanalista, seja como matriciadora, seja no consultório especificamente atendendo enquanto psiquiatra, qual que é a sua atuação preferida ou o determinante, entre aspas, assim, da equação da saúde mental que você acha mais impactante? Não sei se... Eu acho que de determinante de saúde mental, né? Vou pegar então, vou voltar lá para a questão, né, de diagnóstico, né? Eu diria que eu gosto muito da psicose, né? Eu gosto de atender, né, de ouvir, né, pessoas psicóticas e de poder pensar, né, que a gente pode, hoje, né, com tudo que a gente conhece, de todos esses determinantes que você já me colocou, né, de como que adoecer, né, e aí adoecer, né, um transtorno mental, no caso, né, um transtorno mental da esfera psicótica, que já foi pensado, não, é só uma alteração cerebral, que a gente já sabe que não é, e que até hoje a gente não tem correlato anatomopatológico, né, dos transtornos mentais. Então, olha, a gente não sabe ainda onde no corpo isso está, se é que está no corpo, a gente tem que continuar buscando. Eu entendo que pela medicina a gente vai continuar buscando esse correlato anatomopatológico, isso é a base, né, da medicina moderna. E tudo bem a gente continuar buscando. Mas enquanto a gente não tem essa resposta, esse determinante está em outro lugar e talvez esteja nessa pulverização, né, de outros determinantes, sejam, né, étnico-raciais, de classe, de econômicos. E como pensar, né, esse cuidado, né, levando em conta todos esses determinantes, né, porque eu acho que não tem um principal, né, tem que estar todos ali, porque mesmo dentro, né, pensando, né, no atendimento mais psicanalítico estrito, uma pessoa que está num sofrimento intenso, ela muitas vezes precisa ser medicada. Não pode deixar alguém sofrer, não, porque vai elaborar isso via sofrimento. Não, peraí, não a ponto de estar se colocando em risco, por exemplo, de não estar conseguindo dormir vários dias, de estar deixando de trabalhar, de estar, por exemplo, com uma síndrome depressiva importante e que eu posso amenizar isso, né, tratar isso com uma medicação e a pessoa continuar elaborando isso em análise. Então, para lembrar, né, uma coisa, a psiquiatria mais biológica, né, farmacológica, não precisa contradizer, né, ou a psicanálise não precisa contradizer essa possibilidade. Complementa, né, na prática. Complementa. E acho que a clínica é exatamente levar em conta todos esses determinantes e as possibilidades que a gente tem para agir sobre isso, né, que, por exemplo, agir sobre determinantes sociais, a gente não vai sozinho, né, fazer isso, seja no ambulatório, na internação, no consultório. Isso a gente vai precisar de rede, a gente vai precisar saber, mas se essa pessoa está passando fome, o que eu oriento sobre isso? Né? Como é que eu vou orientar de uma busca sobre isso? Eu também não vou continuar atendendo com a pessoa passando fome. Né? E isso aparece, às vezes, no ambulatório. Né? Estou lembrando de uma situação que não chega a ser fome, mas de uma paciente que a gente está acompanhando que tem vulnerabilidades muito graves e que aparece, né, inicialmente como uma síndrome ansiosa grave, uma pessoa com um retardo leve, mas a questão principal não é a síndrome ansiosa, são as outras vulnerabilidades às quais ela está subordinada nesse momento, e a gente está lá quebrando a cabeça, eu com assistente social, com as residentes, com outros serviços, que ela está fazendo um caminho, né, por diversos serviços aqui do Rio de Janeiro, como que a gente organiza para dar um suporte. Ela está buscando ajuda de forma desordenada e a gente ainda não conseguiu vários serviços de emergência pelos quais ela já passou de internação, e a gente tem que pensar, né, como que a gente monta, né, um cuidado levando em conta esses outros determinantes. Assim, medicada ela está para ansiedade, mas isso não está dando conta desses outros determinantes desse sofrimento dela. Mas voltando à pergunta, eu acho que não consigo eleger um, não. Bárbara, são muitos, né? E é complexo, né? E tudo é caso a caso, né? Na prática, né?
Eu acho que a graça da clínica, desculpa, Bárbara, Não a tem gente fórmula, poder, né? Exatamente, né? E a gente poder construir com o outro, né? Com o outro que é o paciente, né? De acordo, às vezes ele não consegue dizer naquele momento, mas como que a gente consegue perceber, né? Escutar e observar e analisar, avaliar junto com ele, com os outros integrantes, de repente uma equipe, como que a gente vai construir um projeto terapêutico enquanto conduta, né? Então, olha, como é que eu vou pensar nessa situação? E que isso não é só, né, pensando na formação, né, no SUS, que, né, é o espaço privilegiado de formação, mas que isso a gente leva também, por exemplo, para o atendimento privado, né? São várias situações onde muitas vezes, mesmo que não seja a vulnerabilidade econômica, mas outras vulnerabilidades se colocam em jogo ali e que a gente tem que pensar para fora só dessa caixinha do não, eu vou diagnosticar e medicar, mas isso vai dar conta aqui, eu vou diagnosticar e propor análise, mas será que é só isso que eu tenho para oferecer nesse caso? Né? Pode ser o que eu tenho para oferecer, mas o que eu tenho também para pensar a mais de suporte para essa pessoa. Né? Sim, sim. E é interessante, né, que na sua trajetória, né, você percorreu por vários serviços, tipos de trabalho também, né? Consultório particular, plantão, no CAPS, né, que você comentou, matriciamento, internação. Percorreu vários caminhos, né, e tem percorrido. Eu queria saber, Clarice, qual que é se tem algum sonho ainda na psiquiatria, algo que você quer realizar, algo que você quer fazer? Gente, pergunta... Tem um que é fazer o doutorado, que é sobre formação médica, ainda continuando estudando a formação médica. Quando eu fazia o mestrado, a minha pergunta inicial era entender sobre a formação do médico psiquiatra, porque na época, e acho que isso já mudou, isso é legal, assim, não mudou completamente, mas acho que já teve alguma mudança. Quando eu trabalhei em CAPES, junto com esse meu outro amigo, Sebastião Félix, algumas pessoas falavam, vocês sabem trabalhar em CAPES, porque não é todo psiquiatra que quer, ou que gosta, ou que sabe trabalhar em CAPES. E eu ficava me perguntando, o que é saber trabalhar em CAPES? Para mim era muito parecido com o que eu tinha feito em Jurujuba, lá que também era um trabalho em equipe. Jurujuba tem, né, um serviço de emergência com equipe, né, é muito legal e muito didático, assim, eu acho que é um campo, assim, de estágio super importante lá, a emergência de Jurujuba. Pinel também hoje tem, sim, mas aí é uma questão afetiva, né? Como eu fui de Jurujuba, tem um afeto aí em jogo, uma catatimia. E aí, essa era a minha pergunta, o que faz, né, essa formação do psiquiatra para ser um psiquiatra de CAPES ou não? Isso mudou, eu acho que eu não ouço mais, né, essa divisão, eu acho isso muito importante, acho que talvez tenha mudado na formação mesmo, de poder a gente pensar uma formação com base no SUS que permite que a gente... Olha, eu tenho um campo de trabalho importante, o SUS hoje, né, é um grande campo de trabalho nosso, e eu posso, então, saber trabalhar nesse serviço, que isso vai me servir também para qualquer outro serviço, mesmo que seja para o serviço privado, para o consultório, para um hospital privado. E essa pergunta, né, modificada, né, hoje como que a gente forma melhor, né? Como que a gente pensa, né? Esse processo de formação, o que se dá, né? Para a gente fazer diferença ou não na formação de uma pessoa, né? De um jovem médico. Então, é algo que eu quero estudar. Falta, às vezes, tempo para sentar e ler as referências e poder começar a escrever pelo menos um projeto de pesquisa, mas tem lá a professora Maria, que é minha orientadora, ela sempre me lembra, assim, aí você tem que fazer o doutorado. Então, tem o doutorado e tem... Eu posso dizer que, de uma forma assim, tem uma realização, assim, hoje, tanto no IPUB, na supervisão, com vocês residentes, no campo também com os internos, é uma realização grande, assim, do campo também de clínica, né, que o IPUB provê, né, é um instituto que, isso, assim, a gente tem várias possibilidades, né, de atendimento clínico, né, e me sinto, né, eu passei também, né, como fui psiquiatra do Hospital Dia, né, então do nosso serviço de atenção psicossocial do IPUB, e acho que, assim, em termos de clínica, eu me sinto contemplada, assim, de continuar fazendo isso que a gente faz melhor, né, eu acho que tem mais mudanças, né, tem qualificação do trabalho que a gente faz, né, que eu acho que isso é um sonho, né, da gente ter um espaço cada vez mais
qualificado e de trabalho entre equipes, né, que as pessoas possam estar num espaço onde possam, de fato, conversar e trocar ideias e, a partir de pontos diferentes, mas podendo pensar o melhor cuidado para o outro e a melhor formação também, né? A gente tem que lembrar, né? É um espaço de formação e esse espaço de formação, né, que é o espaço de vocês, né, é também uma questão que tem que ser constante para a gente. Sim. É legal escutar isso, né? Porque você é uma super querida, né? Como preceptora, como diretora clínica, por todos os residentes, né? É uma coisa unânime. Então é muito legal escutar isso também, que você se sente realizada, né? Nesse trabalho e tudo. Acho que a gente tá chegando pro fim, né, Bárbara? A gente pode fazer o nosso bate-bola. Opa. O que você acha? Podemos. É um quadro que a gente faz de perguntas rápidas, assim. Você quer começar, Baia? Olha, eu ia perguntar do sonho, a Lígia falou. Pra você, assim, dos seus cargos que você ocupa, qual que você sente mais afinidade ou que você preencheria mais horas, assim, da sua rotina? Porque você faz muita coisa, né? Supervisora, diretora clínica, vai matriciamento, consultora particular, enfim. Cargo favorito? Eu gosto muito do meu espaço como analista, né, lá do movimento freudiano, e hoje acho que eu tenho dedicado pouco lá, mas é um espaço que eu quero, isso talvez seja algo, né, que eu quero poder voltar a aumentar. Hoje o IPUB, né, principalmente via, né, esse montão de coisas que eu faço, né, que talvez seja demais, né, tem aí um alerta aí, mas hoje me sinto realizada nisso, mas quero voltar, né, para esse espaço mais, de me dedicar mais à escola de psicanálise, ao movimento freudiano, e essa ideia do doutorado. Mas desses aonde eu tô, o internato e a supervisão, assim, é muito gratificante, assim, ver, né, acompanhar a formação, né, talvez, como eu contei aqui um pouco da minha história, talvez porque eu tive mestres, assim, que foram muito importantes na minha formação, que me marcaram, né, de quem eu sei citar e sei da importância, né, quero, né, pelo menos poder, assim, prover um espaço, né, vamos ali, na minha relação, né, transferencial com os internos ou residentes, né, da melhor formação, que na verdade parte de vocês, né, quem se forma são vocês, né, quem constrói cada um seu caminho de formação é cada residente, cada aluno de medicina, cada interno. E acho que cabe ao preceptor, o supervisor, né, tá ali como um facilitador, né, de caminhos, né, e essa é uma atuação, assim, que realmente eu acho muito legal, eu gosto. Legal. E um livro? Vou citar... Gente, tem vários... Tenho lido pouco, então acho que isso não está ajudando muito, mas... Tô lembrando aqui de um que é de ficção científica, como tá me marcando, está O Contato, do Carl Sagan. Legal. Eu gosto sempre de perguntar, de curiosidade mesmo, se a pessoa tem algum time de futebol. Você gosta? Sou tricolor. É tricolor. Tricolor carioca, tá? Não tem outra opção, né? Uma personalidade que você admira no IPUB? Professora Maria Tavares. Outra unanimidade. Sim. Né? Um filme. Caramba, essa é difícil, né? Eu gosto muito de cinema, como eu falei, até quase fiz cinema. Um só... Pode ser mais de um, então. Pode ser o gênero favorito também. O gênero, ou alguma série. Uma peça de teatro. Gente, normalmente eu saberia responder. Agora deu branco aqui, foi do nervosismo aqui. Mas de gênero, comédia romântica, mas tem coisas mais interessantes. Mas vou deixar comédia romântica e vou citar um filme que... não sei, vou passar, vou deixar só o gênero comédia romântica, eu não consegui escolher. Eu também sou assim, quando pede pra falar um assim, eu sempre escolho. É que a gente tá na posição confortável aqui. Porque senão você tá aqueles barras, tem a Noviça Rebelde, que todo mundo gosta, mas acho que tem coisas mais melhores, mas vou deixar aí o gênero mesmo. Residente favorito, brincadeira. Almoço do IPUB favorito. O que tem lá que é o melhor dia?
Olha, hoje o peixe me surpreendeu, assim, mas normalmente acho que é lasanha, né? Lasanha. Ah, Sim, a maior. ontem teve, inclusive. Aham, sim. Você tem algum ídolo? Ídolo? Ou ídola? Não, gente, acho que não. Ídola, não tenho. Mas não, tenho referências, né? Tenho referências acho que citei, né? Uma parte das minhas referências, né? Na psiquiatria, na psicanálise, né? Na prática, né? Da clínica, né? Mas ídolo, acho que eu não tenho, não. Uma última, então. Comida favorita, no geral. Canja. Eu adoro canja. E coxinha de galinha. Eu sou a pessoa que quando viaja eu quero provar canja e coxinha de galinha dos lugares. Gosto. A melhor viagem que você já fez. Agora eu, tipo... A melhor viagem... É difícil também. É difícil. Eu vou citar uma da minha época de residente, que foi Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Salvador. Vou eu citar aqui a ABP, mas era uma outra ABP, desculpa. Que a gente estava falando que era o intermédio da época. Exatamente. De residência. E esse de Salvador eu estava no R2 e era um momento assim, né, de todo mundo se conhecendo. Foi muito bom. E Salvador é muito lindo, assim. É uma ótima cidade. A Bahia é incrível, né? E a gente eu fui, né, com mais de 2 amigos também residentes. E a gente estava de férias, eu consegui tirar férias logo antes, e uma semana antes, e a gente foi alguns dias antes, e aí eu lembro que teve um dia, que era quarta-feira, e eu tinha ambulatório, né, da residência na quarta-feira, e aí eu estava na piscina do hotel, o pessoal foi pro Pelourinho, eu falei, eu não vou para lugar nenhum, eu quero ficar aqui na piscina sem fazer nada, porque eu estaria no ambulatório, eu não estou no ambulatório, eu estou aqui tomando sol na água sem fazer nada. Isso é muito bom. Então, acho que é isso, né? Muito obrigada, Clarice, de novo. É uma honra receber você aqui. Foi muito pedida, igual a gente falou. Atendendo a vários pedidos. Sim. Agora nem vai ter mais quem pedir, já foi a principal. Muito obrigada mesmo, é uma honra ter você aqui. A gente agradece muito o seu tempo, ter compartilhado com a gente, né, essa história, que apesar que a gente se vê muito, né, na rotina, é legal também saber um pouco os detalhes, né? Sim, como é que foi esse processo e tal. Muito obrigada mesmo. Gente, eu que agradeço, assim, o convite, é uma honra para mim estar aqui, assim, fico muito feliz, assim, de estar aqui participando. Estava meio nervosa e foi uma delícia, assim, o bate-papo com vocês. Muito obrigada pelo convite mais uma vez e parabéns pelo projeto do Fuga de Ideias. Parabéns a toda, que eu vou falando aqui com vocês duas, mas são 6, né, o todo. Obrigada. Sim. Bom, pessoal, um abraço para vocês, a gente se vê no próximo episódio, então. Tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.